E hoje você vai aprender sobre isso, sobre essa segunda parte, o que são verdadeiramente sonhos. Mas eu falei domingo passado, para que aqueles que estão nos assistindo não se percam, que a Bíblia fala de alguns tipos de desejos. E o que são desejos? Desejos procedem do coração do homem. E aí, no livro de primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 16 e 17, ele vai tratar de dois tipos de desejo: o desejo da carne e o desejo dos olhos. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, também se refere aos desejos, a concupiscência. Então, no texto de João, 1 de João, deixa eu repetir aqui para você que está anotando. 1 de João, capítulo 2, versículos 16 e 17, ele vai falar dois tipos de desejos. Os desejos da carne, que também podem ser encontrados no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Prostituição, lascívia, imoralidade, glutonarias, mentiras, discussões, iras, pelejas, dissensões. Tudo isso é desejo da carne. Adultério, bebedices, são desejos da carne. A Bíblia fala que os que cometem tais coisas não entrarão no reino dos céus. A Bíblia fala também desses desejos carnais, referindo-se ao desejo dos olhos, especificamente. Em Lucas 11:34, Jesus disse que os olhos é a lanterna do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo também será bom. Olhos estão relacionados a desejos. Já viu aquele ditado que diz que os olhos não vê, o coração não sente? Pois é verdade. Então você vê uma coisa e acha tão lindo, tão maravilhoso, e você deseja ter aquilo porque aos seus olhos foi agradável. E foi esse o primeiro erro do homem. O que não era para ele, mas ele desejou porque achou bonito. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia fala que Eva olhou para a árvore proibida e ela achou o fruto daquela árvore lindo, maravilhoso, agradável aos olhos. E porque ela desejou com os olhos, então ela praticou a desobediência a Deus. Onde os desejos nos levam, pastor? A desobediência. Nem tudo que você vê e acha lindo e acha maravilhoso é para você. Deus está falando da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma, não toque nela. Mas o que chamou a atenção de Eva não foram as outras árvores. O que chamou a atenção de Eva, o olhar de Eva, não foram nenhuma das outras árvores, mas foi justamente aquela que Deus proibiu. Porque parece-me que tudo que é proibido é agradável aos olhos, que é o paladar. A paixão humana são sensações obtidas pelo olhar. Olhos revelam desejos. O olhar revela desejos. Olhos tristes, olhos cheios de lágrimas, olhos desconfiados, olhar de reprovação, olhar crítico. Os olhos são a janela da nossa alma. Nem tudo que os seus olhos vê, nem tudo que os seus olhos desejam é para você. E eu poderia entrar nesse ponto aqui.
com mais profundidade, mostrar para você que talvez você está perdendo o melhor da vida porque está deixando de olhar para aquilo que Deus quer que você olhe. E olhando para aquilo que não é para você. Por isso os desejos nos enganam. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E os desejos procedem do coração do homem. E desejos são intenções superficiais, queridos. Mas nesta noite, Deus quer te ensinar a sonhar os sonhos que Ele tem para você. A Bíblia fala ainda sobre o desejo relacionado ao livre-arbítrio. Gênesis capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Conta a história de Caim. E Deus vira para Caim e diz: Caim, o pecado jaz à porta do seu coração, mas compete-te a ti dominá-lo. Se bem quiseres, procederás bem. Se quiseres, procederás bem, mas se não quiseres, procederás mal. Ora, você pode desejar o que você quiser nessa vida. E você é livre para fazer o que você quiser. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas. É o desejo relacionado ao livre-arbítrio. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E Deus não vai impedir, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Se você deseja tanto uma coisa, mesmo que ela não seja da vontade de Deus, mesmo que ela não seja um sonho de Deus para você, e você insistir naquilo, você pode conseguir, mas as consequências podem ser drásticas. E a Bíblia ainda fala do desejo relacionado a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Que talvez pode ser um tema para outra mensagem. E aqui nós paramos domingo passado e hoje eu quero falar sobre os sonhos. Você entendeu o perigo de desejar as coisas? Você entendeu que desejos são diferentes de sonhos, porque desejos são vontades superficiais. Desejos está totalmente relacionado ao coração do homem, à alma humana. Agora, veja bem, para encerrarmos, os sonhos, ao contrário dos desejos, são a linguagem do Espírito Santo de Deus. O que a Bíblia nos relata a respeito dos sonhos? Ou a respeito dos sonhos, o que a Bíblia nos diz? De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar Deus falando sobre sonhos. E para começar, em Gênesis 1:26, que nós lemos ainda há pouco, como introdução aqui à nossa mensagem, primeira coisa que a Bíblia vai falar sobre sonhos é que sonhos são projetos de vida. Sonhos são projetos de vida. E onde começou isso? Em Deus. Isso começou no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No início de tudo, no início de todas as coisas, a Bíblia fala que Deus, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu te faço uma pergunta. Quando Deus diz façamos o homem já existia? Não. Biologicamente o homem existia? Fisicamente o homem existia? Espiritualmente o homem existia? Não, mas o homem existia no coração de Deus, porque era um projeto de vida. Todo sonho que vem de Deus, ele é um projeto de vida.
E Augusto Cury, como sábio que é, estudioso que é, um homem que estudou, Deus lhe deu um dom especial de conhecer as emoções das pessoas e tratá-las. Ele então diz que desejos não são sonhos, porque sonhos são projetos de vida. E a Bíblia fala sobre isso. Qual era o projeto de Deus? Fazer um homem, a vida, nascer do barro. E antes mesmo deste homem ser moldado, ser formado, Deus já desenhou como ele seria. Deus já sabia como ele seria. Sonho, para ser sonho, ele tem que passar por uma visão. E a visão é o que eu quero